Olá, tudo bem? Como é que você está? Eu estou ótimo e eu tenho uma mensagem que vai mudar a sua mentalidade. Não sei se em algum momento da sua vida você já se perguntou o que eu vou fazer com tão pouco que eu tenho. Hoje você vai ouvir uma palavra que isso vai mudar. Eu já te conto qual é a palavra. Então, talvez em algum momento você já se pegou pensando o que eu vou fazer com esse pouquinho que eu tenho. Não dá para fazer absolutamente nada. Pois hoje eu quero te contar uma história que vai mudar a sua vida, vai mudar a sua mentalidade de pensar com o pouco que você tem. E aí eu começo te falando uma história que o pouco, meu pai já dizia o seguinte, meu pai falava o seguinte, que eu cresci ouvindo essa história, que ele dizia o seguinte, que o pouco com Deus é muito e o mundo e o muito sem Deus é nada. E se você for observar, faz todo sentido. Faz todo sentido, principalmente com essa palavra que eu vou estar trazendo hoje, com essa mensagem que eu quero que você preste muita atenção. E aí eu quero que você pense o seguinte, faça um exercício mental de imaginar, de pensar e pôr em prática que o pouco que você tem nas mãos de Deus é muita coisa. Então, ponha o que você tem nas mãos de Deus. E aí eu começo a história. Davi com uma funda. Lembra? Davi com uma funda? Davi ele estava tendo uma grande guerra e ele foi lá visitar os irmãos. E aí estava um exército daqui fortemente armado, outro exército de lá fortemente armado. E o que vai fazer uma pessoa com uma funda? Absolutamente nada. Não serve absolutamente para nada diante de uma guerra onde dois exércitos estão fortemente armados. Uma funda é uma funda, inutilizável. E uma outra história, não sei se você vai lembrar do jovem com 5 pães e 2 peixes. Lembra desse jovem com 5 pães e 2 peixes? Eu com 5 pães e 2 peixes não serviria para alimentar uma multidão. A mesma coisa aquele jovem. Tinha uma multidão faminta e um jovem com 5 pães e 2 peixinhos. Serviria para alimentar uma multidão? Absolutamente não. Sem condições nenhuma. Mas quando pouco é colocado nas mãos de Deus, grandes milagres acontecem. O pouco que eu tenho, eu coloco nas mãos de Deus, milagres acontecem. A coisa muda de figura. O estado muda. Algo começa a se mover, porque eu tirei da minha dependência e coloquei na dependência de Deus. E aí, a funda de Davi foi mais eficaz do que todas as armas do exército de Israel, porque com ela, Davi derrubou o gigante. Pensa só, uma funda era uma funda, mas quando ele coloca à disposição de Deus, essa funda se transforma numa arma mais poderosa do que toda a arma de um exército. Faz com que uma funda é capaz de vencer o gigante e o exército desse gigante correr com medo de uma funda. Por quê? Porque essa funda ela deixou de ser um instrumento de Davi e começou a ser um instrumento de Deus. E aquilo que eu coloco na mão de Deus, eu tiro a minha responsabilidade, entra a ação de Deus, o poder de Deus. E Deus é mais poderoso que eu. Deus é mais poderoso que Davi. Uma funda que para Davi servia apenas para matar um passarinho, agora nas mãos de Deus serve para matar um gigante e colocar um exército para correr. Percebe a diferença de que aquilo que eu tenho aqui não é nada, mas quando eu coloco nas mãos de Deus, muda tudo? Então eu tenho que aprender que o pouco que eu tenho, se eu colocar na mão de Deus, milagres vão acontecer. Aí eu quero voltar no jovem. Com 5 pães e 2 peixinhos do jovem, serviu para Jesus alimentar uma multidão. Não murmure com o pouco que você tem. Coloque nas mãos de Jesus. O milagre vai acontecer. Imagina aquele jovem vendo uma multidão faminta e ele com 5 pães e 2 peixinhos. O que ele ia fazer? Absolutamente nada. Não ia dar para nada. Talvez para ele. Mas ele coloca nas mãos de Jesus. E o que acontece? Uma multidão é alimentada. Para aquele jovem era uma coisa pequena, insignificante. Servia apenas para ele. Mas quando eu coloco na mão de Jesus, todo mundo é alimentado. Todo um povo é alimentado com aquele pouco que eu tenho. Então, assim como Davi, com uma funda, ele colocou à disposição de Deus, Deus fez com que todo um exército fosse derrotado. E agora, 5 pães e 2 peixinhos colocados na mão de Jesus, fez com que uma multidão é alimentada. Então, o problema e o segredo não é o pouco que eu tenho, é o pouco que está na minha mão e eu não estou colocando
à disposição de quem pode fazer alguma coisa, para que outras pessoas possam ser servidas do pouco que eu tenho. Então, que a gente possa cada dia mais, cada vez mais, a gente possa abrir nosso entendimento, a nossa mente, que o pouco que eu tenho, se eu colocar à disposição de Deus, vai se transformar em muito. E esse muito não vai ser só para mim, porque eu não preciso do muito, eu preciso do suficiente. Mas muitos precisam do muito que eu tenho agora, e eu vou colocar à disposição dos outros. Percebe como eu preciso cada vez mais colocar o que eu tenho nas mãos de Deus, para que muitas pessoas possam ser alimentadas, para que muitas pessoas possam ser vestidas, para que muitas pessoas possam ser saciadas? Tudo que eu tenho, o pouco que eu tenho que colocar à disposição de Jesus, para que Ele multiplique, e para que, ao multiplicar, milhares de pessoas possam ser beneficiadas com o bem que Jesus fez através do pouco que eu tenho. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus toque no seu coração, e eu te peço também, se você gostou dessa mensagem, compartilhe com alguém, se inscreva no canal e comece a pensar, ao invés de murmurar, agradeça e coloque à disposição de Deus, coloque à disposição de Jesus. Que Deus abençoe, um abraço, fique com Deus.